Mais um podcast recomeçar, porque sempre existe o recomeço, não é, Fernanda? É verdade, glória a Deus, uma tarde abençoada para nós. E hoje a gente está esperando uma pregadora Forte. de peso, né? Hoje a gente está recebendo Gabriela Silva. Eita, glória. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Se apresenta para esse povo lindo aí. Fala, gente, paz do Senhor. Uma honra estar participando aqui desse podcast pela primeira vez do podcast Recomeçar. Depois de um tempo já que eu estava sem participar de nenhum podcast. É uma honra, viu? Eu agradeço pelo convite, pelo carinho. E eu me chamo Gabriela Silva, tenho 22 anos, sou nova. Eu sei que eu pareço ter menos. Eita. Tenho 22 aninhos só. Sou diaconisa da Casa do Senhor. E o Senhor achou graça sobre nossas vidas, tem nos levado a alguns lugares para falar do seu amor, para pregoar a sua palavra por pura bondade, graça e misericórdia. E eu estou muito feliz em poder estar aqui nessa tarde com vocês para compartilhar um pouquinho aí das experiências. Esse podcast vai ser incrível. Com certeza. Ai, Nós que estamos mais ainda, né? Por estar recebendo você aqui. E eu queria começar a minha pergunta, porque assim, a gente acompanha o seu Instagram e a gente vê que você é bem imperativa. Você Eita. não para. E aí eu queria te perguntar, como você sentiu de reformar a casa da sua mãe? Casa da Dona Vanildinha, né? Eita! Nome da mamãe Então, aí, o né? nome da minha mãe é Vanilda, a gente chama ela de Dona Manda um Vanildinha. abraço, Dona Vanilda. Um beijo, Dona Vanildinha. Então, a reforma da casa da minha mãe começou no ano passado, em outubro. Entre setembro e outubro do ano passado, quando, após eu ter feito um trabalho para vice-prefeita, né, lá de Magé, eu tava trabalhando para ela na mídia, assim, tirando foto, que eu sou fotógrafa também, né? Eita. Sou fotógrafa. Depois a gente vai começar. E minha mãe estava enfrentando um processo difícil após a perda da minha avó. Minha mãe não estava conseguindo lidar muito com aquele luto, então minha mãe estava andando triste, cabisbaixa, sofrendo, né? Porque perder não é nada fácil. E aí, um belo dia, eu falei, mãe, que a senhora tá chorando aí de novo no quintal, no sofá, mãe? O que tá acontecendo? Aí ela falou, saudade da sua avó. Aí eu falei, mãe, o que eu posso fazer pra poder alegrar o coração da senhora? Sim. Aí ela falou, o que eu quero você não pode fazer, que é trazer a sua avó de volta. Aí eu falei, não, mãe, me fala alguma coisa, algum bem material aí, que eu possa comprar, que eu possa conseguir pra poder alegrar o coração da senhora. Aí ela falou, então, reforma a minha casa. E assim, o cenário da nossa casa era bem melindroso, né? A cozinha tinha bastante mofo, os fios, assim, apareciam muito, então minha mãe tinha vergonha. Por diversas vezes minha mãe já recusou receber visitas lá em casa. Não, na minha casa não, vergonha na minha casa não, aqui em casa não, fica lá no quintal, fica lá no portão. E eu sempre, não, mãe, o que tem? Isso não tem nada a ver, mas ela sempre teve esse impasse aí, porque ela de fato tinha muita vergonha. E o nosso banheiro era rosa. Pensa nisso. Eita. Rosa, o nosso banheiro rosa. Isso ideia de quem? Do meu irmão. Foi um resto de tinta que sobrou do quarto da minha sobrinha. E aí ele trouxe e pintou o nosso banheiro. E aí ela falou, começa pelo banheiro então. E eu só tinha 3.500 e um sonho pra começar a reforma daquela casa. Eita. E eu falei, vambora, eu vou pela fé, Deus vai abençoar. E aí eu me lembro que a primeira mão de obra que eu paguei foi pra cozinha, foi R$1.000. O pedreiro me cobrou só pra poder colar as cerâmicas da parede. E aí já foi o dinheiro todo. O que se faz com 2.500, né? E aí eu comecei a orar, falar assim, me abençoa, porque eu comecei, agora eu tenho que terminar, Sim. né? E aí esse foi o primeiro investimento que eu fiz, aí colei as cerâmicas da cozinha e parti pro banheiro. Só que o banheiro precisava de mais. Então eu continuei lá na cozinha. Aí eu me lembro que eu peguei o cartão do meu cunhado, fiz mais uma compra de alguns materiais, dividi em 5 vezes de 500 e pouco. Falei, Senhor, se o céu não me der graça, tá tudo na conta do Senhor. Falei, tá tudo na conta do Senhor. E aí, quando eu terminei de reformar a cozinha, eu fiz o quê? Coloquei uma cerâmica na parede só, no chão, e um PVC, só na cozinha. Eu tive a brilhante ideia de postar no Instagram, antes e depois, e o vídeo estava salvo na minha galeria já há um tempão, eu tinha esquecido. Um belo dia eu apagando lá, porque meu celular não tava nada bom, né? E, inclusive, esse dinheiro que eu comecei a investir na reforma da minha mãe, eu iria comprar um celular, então eu abri mão de comprar um celular. Eu tinha um 8 Plus e assim, pastor, nesse celular eu não tinha galeria, eu não tinha calculadora, eu não tinha bloco de nota, eu não tinha nada, só o WhatsApp e Instagram. E para entrar no Instagram eu tinha que desinstalar o WhatsApp. Eita, que guerra, hein? Uma guerra terrível. E aí eu falei, fazer o quê? Eu vou levar com esse celular. Não pegava a câmera de trás, não pegava flash, lanterna, nada. E aí eu deixei de comprar o celular. E aí quando eu postei o vídeo,
Eu peguei a Casa de Material Viu, pedi um collab, eu fiz um collab com eles, a Casa de Material Luca. Pode e aí falar eles deles pegaram, aí, e aí eles pegaram, né, me chamaram pra uma reunião. E aí naquela reunião já fui com aquela expectativa lá em cima, vai dar certo. E minha mãe trabalhando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Fui no mesmo dia que eu fui, eu apresentei pra eles tudo que eu tinha o desejo de fazer lá em casa. Eles falaram, não, Gabi, vamos assinar o contrato. Um contrato de 6 meses. Aí eu já comecei a chorar, orei lá na Casa de Material, crente, né? Sim. Orei lá na Casa de Material, orei pelas meninas da mídia pra abençoar. Aí fiz um contrato com eles, só que começou todo o processo. Por quê? Eu fiz um contrato, aquele contrato precisa ser cumprido, né? Eu precisava postar um vídeo por semana e stories. E cadê o celular pra gravar vídeo que eu não tinha? Eita, Deus. Não tinha nem celular pra gravar vídeo e nem celular pra gravar stories. Aí começou um outro processo a atravessar, que eu fiquei atravessando até o mês passado, que foi quando eu consegui comprar esse, que eu tinha que pegar o celular do Maico, da Rafaela e da Bruna. Aí, quando eu tinha que pegar o do Mike, eu tinha que ir lá no trabalho dele, pegar o celular dele, ir lá gravar, editar em casa, ir lá no trabalho dele, devolver o celular dele. Senhor! Se não, ir lá na casa da minha irmã Bruna, pegar o celular da Bruna, usar, gravar o que eu tiver, postar e devolver o celular dela. Rafaela, mesma coisa. Isso se repetiu, ó, por muitas... Pastor, chegou um momento que eu já tava orando assim, Senhor, me dá um celular, me dá um celular. Porque, assim, obra gasta muito. Sim. Gasta muito. E ainda mão de obra também gasta. Então, não tinha como comprar um celular assim, gastando com todo esse gasto. Sim. E aí, eu falei, Senhor, misericórdia, pai. Fui nessa empreitada, até que no mês passado eu consegui comprar isso pra honra e glória do nome do Senhor. Deus. Vamos ver a glória, Quando eu igreja. postei lá no Instagram, o pessoal, glória a Deus, Gabi, até que enfim, porque eu não gravava nem stories, porque a câmera da frente não pegava e nem a de trás. E aí tô reformando lá a casa da minha mãe, graças a Deus. Agora só falta o quintal, fazer uma reforma no quintal. Tô querendo fazer uma área de lazer assim, com churrasqueira assim pra ela. Área Coisa gourmet, é área uma área gourmet. gourmetzinha assim, né? Vai ter que chamar a gente. Vamos fazer um churrasco. Vai rolar uma piscina também? Mas não, a piscina não tem espaço. Não tem espaço pra Não piscina. dá, não? Não tem. E tô querendo fazer a fachada também, assim. Então, estamos vivendo algo que... Eu vi o vídeo também do Blindex quando chegou. Nossa, gente, pastor. foi lindo Ela ficou também. muito emocionada. Porque a vida toda, o banheiro lá de casa foi sempre com um cabo de vassoura assim na parede e uma cortina pendurada. Eita. A vida toda, esse foi o cenário do banheiro lá de casa. Às vezes eu me emociono eu falar lá da minha casa, porque assim, as pessoas conhecem o momento atual que nós estamos vivendo. Sim. Mas eu vivenciei e vi quantas vezes a minha mãe tampava a porta com um lençol pra poder não passar friagem pra gente. Quantas vezes a minha mãe, ela pegava cobertores e lençóis e forrava no chão e era tudo que a gente tinha pra poder dormir. E nós éramos 5 irmãos. O meu pai, ele não nos criou. Quando eu nasci, meu pai já não tava mais com a minha mãe. Então, assim, minha mãe, ela foi desde criança até Uma mulher, guerreira, mãe né? e pai. Foi Sempre. mãe e seu pai, então. Minha mãe e meu pai. E minha mãe, ela deixava a gente em casa sozinho pra poder ir trabalhar. E minha mãe trabalhava descascando alho, caixa de alho. Cada caixa de alho era R$2. E aquele R$2 que ela ganhava por dia era, no final de semana, um leite que ela pegava pra poder levar pra gente. Nós vivenciamos períodos muito, muito difíceis, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou. Talvez vocês façam essa pergunta, né? Mais pra frente, mas eu já vou falar. Eu me encontrei com Cristo porque eu ia à igreja, porque a igreja dava comida e roupa. Eita. A igreja dava comida e roupa. Tinha uma igrejinha no quintal da minha tia, a igreja dava lanche, a igreja dava biscoito. Então, o que eu tinha em mente? Eu vou pra igreja, porque depois do lá- culto, eu vou ter um biscoito pra levar pra casa. Eita. Eu vou ter uma roupa pra levar pra casa. Final de ano, a gente não tinha roupa pra Natal e Ano Novo. Tinha, então a igreja vai dar, então eu vou pra igreja. A igreja vai me dar, eu vou levar pra mim e pros meus irmãos. Eu chegava em casa, mãe, a igreja deu bolo, a igreja deu biscoito, a igreja deu isso. E por vezes isso era a nossa janta. Então essa ação social que a igreja faz, ela não sabe o que ela tá fazendo, né? Com certeza. Não sabe quantas vezes saciou a fome em mim e dos meus irmãos. Um Eita. biscoito, um bolo, muitas vezes. E tá lá a reforma, pra honra e glória do nome do Senhor. Eu acredito que ainda esse ano eu vou terminar tudo em nome de Jesus. Eu creio, Tá. forte. Muito E é isso, tremendo. pastora. É forte. É, quem vê assim, né, esse sorriso, esse brilho nos seus olhos, nem imagina, né, como foi a sua trajetória, Sim. seu caminho, né? Mas eu creio que isso tudo o céu veio te preparando, né? Sim. Ele para usar bons soldados, ele vai forjando até Sim. chegar, né, aos seus 22, porque ainda é novinha. 22 anos já passou isso tudo, gente. Já fazia muita coisa. que faz- isso, Olha, Já tem idade também Quando, de ser minha quando filha. eu paro pra contar o que eu já passei, as experiências que eu já vivi, o pessoal não acredita. O pessoal não acredita. Eu já vivenciei muito milagre da parte de Deus. É. Muito, muito. Esse em quesito de providência, eu já vivenciei muita providência. Vou contar uma coisa aqui pro senhor que já aconteceu comigo uma vez. Eu queria uma roupa nova pra final de ano. Eu tinha entre 11 anos. E minha mãe falou, só vamos ter roupa nova se o seu irmão der o 13º, porque o meu irmão ele largou os estudos pra poder trabalhar pra minha mãe
ajudar a criar a Sim. gente, né? E ele abriu mão do estudo dele, foi trabalhar. Hoje em dia, olha como o Senhor faz. Meu irmão não tem o estudo completo, o ensino médio completo, não tem nenhum curso técnico. E hoje em dia, meu irmão, ele assumiu um cargo bem de destaque no Pão de Açúcar, no Clássico. Eita. Olha onde Deus colocou. É Só Deus. onde Deus que faz isso, né? Verdade. E nesse final de ano, assim, eu queria muito uma roupa nova. Muito, muito. E eu queria comprar uma roupa da onde da Nali. Mãe, eu quero uma roupa, quero uma roupa. Minha mãe falou, não tem. Um certo dia eu lavando louça, pastor. O portão assim, ó. Gabriela, minha mãe, ó, tem uma irmã te chamando lá. Falei, quem é? Tá te chamando? Não conhecia. A irmã falou, você pode me dar um copo de água? Eu falei, posso, vem cá, paz. Ela sentou lá no quintal, ela bebeu água, ela foi, esticou a mão e falou assim, Gabi, eu tava passando na rua e o Espírito Santo mandou vir te dar esse dinheiro aqui. Falou que esse dinheiro aqui é pra você comprar uma roupa. E Eita. colocou na minha música. Eu nunca mais vi essa irmã na minha vida. Que Eu isso? nunca mais vi. Isso aí foi Nunca onde mais. que te visitou, irmão? Quando eu abri a mão era 150. Naquela época, com meus 11, 12 anos, 150 era dinheiro demais, né? Comprei a roupa. Eu já venci muito milagre de providência. A minha festa de 15 anos foi um milagre. Foi um milagre. Eu já venci muito milagre. Muito, muito, muito. Já muito. viveu várias experiências. então, né? Muitas, 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 muitas. Eita. Isso. Quer dizer que você e o seu quarto no secreto tem É, muita tem, coisa, tem, né? tem. Tem muita coisa escrita. E muita. Então já vou entrar Muita nessa coisa. pergunta logo. A gente sabe, né, que você escreveu o seu devocional. Sim. E aí diz, como é que começou? Vai contando. E Tá. até chegar a Bienal, gente. Ela foi pra Bienal. É. O Senhor honrou. Oh. O meu livro, o nome dele, né, já é de estudo. Uma Bíblia, um quarto, uma promessa. Sempre foi tudo que eu tive. Sempre foi tudo que eu tive. Uma Bíblia, um quarto, uma promessa. E foi unicamente tudo que precisei para chegar até aqui. Ele surgiu da brilhante ideia de eu pegar as minhas devocionais, que eu já fazia diariamente, eu escrevia tudo num caderno, e eu sempre escrevia com tema, uma base bíblica, e eu desenvolvia um texto em cima daquele tema. Eu tenho muita facilidade de escrever. Muita mesmo, muita facilidade. Se você me dá Gabi, escreve isso, eu vou conseguir desenvolver um texto em cima disso que você está falando. E eu sempre fazia isso. Escrevia a devocional, botava um tema lá, um exemplo, uma devocional minha, prioridades e vontades, nome de uma devocional. E aí, em cima disso, eu escolhia um texto bíblico e desenvolvia um texto. Escrevi. Uma mensagem. Uma mensagem. ali. E ficou lá. E eu comecei a olhar que naquele caderno tinha pra mais de 100 devocionais escritos, ou até mais. Isso já vinha de anos. Aí um certo dia eu sentei lá no meu quarto e falei, eu vou transformar isso aqui num livro. Eu vou escolher 31 dessas devocionais, que é um mês, né? 31. Sim. E vou transformar isso aqui num devocional mensal aí. Aí comecei a procurar. Procurei uma editora aqui, outra ali, uma aqui, outra ali, outra aqui. Nada de achar. Eu procurando. Até que eu achei essa editora que eu faço parte hoje. Apresentei a minha proposta, né, pra eles do que eu queria. Sim. E eu sempre gostei muito de azul. Azul é minha cor preferida. Então eu falei minha cor favorita. Então eu falei que quando eu fizesse, né, o meu livro, essa seria a cor do meu livro e eu queria com o meu rosto na frente. Na sua Eita. paleta. Com meu rosto. Falei, tem que ser com o meu rosto, na minha cor, bota meu rosto lá. E aí assim foi. O Senhor me apresentou essa editora porque eu não tinha condições nenhuma de poder pagar um lançamento, para poder pagar o lançamento do meu livro. O Senhor me apresentou essa editora, eu tenho certeza disso. Porque eu paguei eles um valor bem abaixo. Ainda eles fizeram uma parceria comigo no Instagram, então me deram um descontaço também. E logo quando eu falei pra ela sobre o meu livro, eu falei, eu quero que o lançamento do meu livro seja na Bienal. Oh. Eu sempre fui à Bienal no meu ensino fundamental, época de escola, pra poder comprar Sim. livro. Então eu quero que o lançamento, o lugar que eu fui só pra Meu comprar Deus. livro, eu quero que as pessoas vá pra comprar o meu livro. Eu quero que o lançamento do meu livro seja na Bienal. E ela falou, não, Gabi, vamos fazer na Bienal. E fez meu livro. Aí no ano passado, no finalzinho, eles me entregaram a primeira remessa. Aí eu liberei a pré-venda. Mas com aquele medo, né? Aquela coisa. Não vai dar certo, ninguém vai querer ler isso. Aquela. Aí liberei, comecei a vender 1, 2, falei, Aí eu falei, vou começar a levar pra agenda. Antes do lançamento, comecei a levar pra minha agenda, Aí em junho, quando ela confirmou que de fato eu estaria na Bienal, aí eu postei. Aí a mão do Senhor começou a trabalhar, Coisa começou a linda, movimentar. E tá aí, o meu livro é composto por 31 devocionais, todas com tema, base bíblica. E tem ainda um espaço para você poder fazer as suas anotações. É uma Eita. Bíblia... o negócio é forte, pastor. Pão diário. Uma Bíblia, um quarto, uma promessa, devocionais diários para você se alimentar. E tem participação da Maria, a Maria Meirelles, ela escreveu uma devocional. A Érica Neves, também minha amiga, pregadora, também escreveu uma devocional. E o meu pastor presidente, Evandirley, escreveu a conclusão. Eita. Que isso. É benção, foi benção. E o lançamento lá na Bienal foi extraordinário. O Senhor, Como ele, sempre, o céu te o céu, ele presenteando. me presenteou. O céu não me desampara nunca, graças a Deus por isso, Aleluia. Senhor. Obrigado, Pai. Foi extraordinário, o Senhor fez e ele glorificou o nome dele. Ele glorificou o nome dele lá naquele lançamento.
Porque por hora eu achei que... Ele fez e fará, né? E fará, vai, em nome de Jesus. Eita, Deus é forte. Meu Deus. tremendo. Eita. Por que Deus escolhe rejeitado para liderar? Então, pastor, na minha visão, Deus escolhe rejeitado para liderar, porque era assim, quando é simples, mas é bíblico, é simples, mas Sim. é bíblico. Deus escolhe uma pessoa rejeitada para liderar, porque quando uma pessoa ela é rejeitada e ela assume um lugar de destaque, ou ela assume uma posição, ela fica 100% na dependência de Deus. Eita. E eu costumo sempre dizer que Deus é especialista em escolher quem os homens rejeita, em aprovar quem os homens reprova, em levantar quem os homens descarta e em usar quem os homens não dá nada. Aleluia. Deus é especialista em glorificar o nome dele na vida de pessoas improváveis. Verdade. Então, quando uma pessoa ela é rejeitada por Deus e ela chega em uma rejeitada pelos homens e ela chega em uma posição de destaque, ela só consegue olhar para trás e falar uma coisa: a mão de Deus me colocou aqui. Foi Deus que me levou. Foi Deus que me levou. Não tinha outra possibilidade de eu chegar até aqui. Fui rejeitada, não tinha outra possibilidade. E na Bíblia encontramos diversos exemplos para isso. Davi mesmo. Foi o último. É. Depois de ter passado todos os seus irmãos, foi o último e foi ungido a rei. Gideão, não mereço, não sou digno, sou o menor. José. Então, assim, Meu Deus. Deus é especialista em glorificar o nome dele na vida de pessoas improváveis. Quando fala de rejeição, a gente lembra logo de Davi, né? Poxa. Não tem como não falar, né? Um grande exemplo. Não tem como. Não tem como falar de rejeição sem lembrar, de Davi. Não tem como. É. Não tem como. É forte. Davi, ele foi uma pessoa que a gente pode usar como espelho pra essa área, assim, porque tadinho de Davi. Eu sempre falo, tadinho de Davi, sofreu O demais. Davi te inspira? Tu tem uma Me inspira. inspiração nele? Me inspira. Me inspira porque, assim, Davi, ele fazia com excelência enquanto ele estava no campo. E talvez Davi, ali no campo, a gente pode conjecturar e acreditar que passou diversos pensamentos na mente de Davi. Sim. Senhor, qual o propósito da minha vida? Não tenho uma aparência como meus irmãos? Não tenho uma habilidade em guerra como meus irmãos? Será que o Senhor me chamou para pastorear a ovelha? Será que o Senhor me chamou só para ficar aqui em meu campo? Será que o Senhor me chamou para essa vida aqui? Sim. Só que talvez o que Davi não sabia era que o campo era preparo. Uau. Aquilo que os irmãos dele já estavam executando na guerra, Deus estava preparando para quando Davi fosse executar, ele iria executar com excelência. O campo foi preparo, o campo trouxe experiência para Davi. E eu costumo dizer que quem não passa pela experiência do campo, Eita. quem não passa pela experiência do campo, não consegue ter muitas vitórias quando ir para o campo de guerra, não. O campo é necessário. Eita, é forte, hein? O campo é necessário. Eu sempre digo isso, o campo é necessário. Sim. A gente precisa enfrentar urso, leão no campo, aprender no campo, para depois enfrentar um campo de guerra. O campo é necessário. E o campo foi totalmente necessário na vida de Davi. Né? O que a aparência de Davi não mostrou, Davi mostrou com as suas atitudes o quê? Que ele tinha experiência. Para Eita. estar ali, ele era apto para enfrentar aquela guerra ali, contra o gigante. Davi me inspira muito. Qual o nome do teu livro? Uma Bíblia, um quarto e uma promessa. Então, o quarto, ele faz a gente viver a promessa? Porque o quarto é intimidade, né? Quarto é intimidade, faz. Quando você tem vida com Deus, Faz. você vive a promessa. Faz, pastor, sim. Se tem alguém aí que vai estar ouvindo a gente, vai estar assistindo esse podcast, que precisa viver o sobrenatural de Deus, Sim. ele tem que viver o quarto. Tem que viver o quarto. O quarto tem seus É o mistérios. secreto, pastor. né? O quarto tem seus mistérios. Não dá pra eu transbordar em público se eu não me encho no secreto, se eu não me encho no quarto. Que isso é forte É demais. necessário ter um momento de quarto. Eu posso pregar muito, cantar muito, liderar muito, ser uma pessoa totalmente capacitada, com muitos estudos e sabedoria. Mas se eu não passar pelo quarto, tudo isso é em vão. O quarto sustenta, o quarto dá força. Eita. O quarto tem seus mistérios. Eu sempre digo, o quarto tem seus mistérios. Outro dia eu tava lá no meu quarto batendo um prego. Aí eu escutei quando o barulho da porta abriu assim devagarzinho. Aí era minha mãe, tá fazendo o que, Gabriela? Eu falei, tô batendo um prego, Gabriela. Ela tá, eu achei que você tava orando aí. Falei, por quê? Ela, não sei, porque você fica nos mistérios aí nesse quarto. Então assim, o quarto tem seus mistérios, pastor. É forte, O quarto capacita, o quarto te dá força. Tu precisa passar pelo momento do quarto, que é em oração. A gente precisa ter uma vida de oração e isso tem faltado muito hoje em dia no meio da nossa geração. A gente quer muita exposição, mas não quer a oração. A gente quer muitos aplausos, mas não quer a oração. Não quer o secreto. Não né? quer o secreto, Meu exatamente. Deus. Qual é a diferença de Arão e Miriam para Moisés? Opa, coisa boa. Isso é uma pregação, Mensagem né? forte que o céu me confiou. Mensagem É. forte, pastor, que o céu me confiou aí sobre Miriam, Arão e Moisés. Então vamos lá, pastor.
Miriam, Arão e Moisés. São 3 irmãos, Sim. correto? Pertenciam à tribo de Levi, correto? Filho de Joquebede, juntamente com Anram. Arão é o irmão mais velho, Miriam, a irmã do meio, Moisés, o mais novo. Todos os 3 possuíam um chamado, todos possuíam um propósito e todos foram levantados por Deus. Eita. Arão foi chamado para ser sumo sacerdote, foi levantado por Deus como porta-voz de Moisés. Levantado para ser porta-voz de Moisés, ou seja, aquele que andaria lado a lado de Moisés. Miriam foi levantada e chamada por Deus para ser profetisa. E Moisés foi chamado para ser o líder principal, o libertador de Israel. Então aqui a gente pode ver que os 3 tinham um chamado, tinham um propósito com funções distintas, com funções diferentes. Os 3 pertenciam a um chamado, um propósito com funções diferentes. O que começou a complicar a diferença aí? O que começou a complicar? Vou até escrever aqui para eu poder ler. O que começou a complicar na vida desses 3 irmãos e o que os fez ser diferentes? O chamado que cada um pertencia. O momento que eles começaram a complicar foi quando a deslealdade bateu na porta de Miriam e Arão, de mãos dadas com a comparação. Sim. O desejo excessivo de ser como Moisés, Se comparar, né? o desejo excessivo de querer estar no lugar de Moisés e o desejo excessivo de querer ser o que Moisés era. Então a diferença era o chamado de cada um deles. Porém, o que começou a complicar foi quando eles começaram a querer ser como Moisés. Não dá para todos serem Moisés. Não dá para todos serem Arão. Não dá para todos serem Miriam. Não dá para todos serem Gabriela. Não dá para todos serem Pastor Roberto. Cada um possui um chamado. E Deus usa cada um na sua essência. A comparação bateu na porta, juntamente com a deslealdade. E aí, o que eu aprendo com isso, pastor? Eu escrevi aqui, para cada pessoa, Deus tem um propósito, um chamado com função diferente. Todos os chamados são valiosos, porém, para cada pessoa, Deus tem um chamado com funções diferentes. Eita. E o que revelou essa comparação e esse desejo de Miriam e Arão? Uma opinião. Uma opinião disfarçada de uma inveja. Uma opinião disfarçada de uma comparação. Uma opinião disfarçada de uma rebelião que já estava prestes para poder acontecer. Eles se levantam contra Moisés, isso é forte. Eles se levantam contra Moisés, só que tem uma consequência. Eita. O texto diz que Moisés ele era um homem manso, um homem calmo, porém o próximo versículo diz, e o Senhor ouviu. Moisés se calou, mas o Senhor ouviu. Eita. O Senhor ouviu. E quando o Senhor ouve, o Senhor faz o quê? Correção. Miriam leprosa. E o texto diz que enquanto Miriam estava leprosa, o povo não andou. Paralisou tudo. Paralisou tudo para, travou, paralisou o avanço de todo o povo. Miriam está sendo tratada, sofrendo as consequências, e aí é o que eu entro agora para poder falar pra gente encerrar esse assunto. Todas as vezes que eu tento ocupar um papel que Deus não me chamou, ou que eu tento exercer algo que Deus não me confiou para exercer, sempre se resultará em queda, correção e prejuízo. Eita. A comparação tem sido o maior roubador de chamados dos últimos dias. Tem sido o maior roubador da alegria de chamado dos últimos dias. O desejo de querer ser como o outro é. O desejo de querer cantar como o outro canta. O desejo de querer estar onde o outro está. Quando, na real, Deus ele tem um lugar para você estar. Só não é igual o outro, ponto. Sim. Então, eu consigo olhar para Miriam, Arão e Moisés e ver essa diferença entre eles. O chamado diferenciou cada um deles. E o que complicou foi quando Miriam e Arão quis ser como Moisés. Quis igualar aquilo que Deus já tinha estabelecido que era diferente. Cada um na sua posição. Cada um no seu lugar. Um é líder, o outro é sumo sacerdote e a outra é profetisa. Eita. Cada um exercendo o seu lugar. Cada um na sua posição. É forte, pastor. Mas aí também não entra um pouquinho a inveja aí? Entra, com certeza. E o que me chamou mais atenção nesse texto, não sei o senhor, mas eu acredito que o senhor vai concordar comigo. Essa pergunta, na hora que eu li, veio na minha mente. Por que os irmãos que eram de sangue, estavam lado a lado com Moisés, se levantaram contra o seu próprio irmão? Aí sabe o que o Espírito Santo me falou? Porque todas as vezes que acontece um problema, não espere de quem está de fora. Espere de quem está de dentro do seu lado. Que isso, gente. E eles tinham corações feridos. Miriam e Arão tinham coração ferido. Porque um coração ferido, quando não tratado, se resulta nisso. Inveja, comparação, ambição. No nosso linguajar de hoje, um coração ferido
puxa tapete, Eita. Verdade. um coração ferido, eu te queimo. Eu quero estar no teu lugar. Sim. Então meu coração tá ferido, eu tô desejando ser você. Tudo que vier à mesa pra me fazer contra você, eu tô fazendo. Eita. Que isso. Eu vou ser polêmico, então. Eu vou te botar nos três. Olha só! Será que tem pregador Miriam e pregador Arão por aí? É muita coisa, pastor. Muita coisa. Que queima, que puxa queima, tapete. que puxa tapete, que fala o que você não é. Esses dias eu ministrando, eu liberei uma palavra, uma frase no altar, eu vou falar ela aqui agora. Quando é uma outra base bíblica, mas vai acrescentar nesse contexto. Quando Amazias vai até Jeroboão 2 para poder falar contra Amós, ele chega até Jeroboão e fala, ó, Amós tá querendo te queimar pro povo. Ele levanta uma conspiração falsa contra Amós. Jeroboão, na mesma hora, o rei Jeroboão 2, na mesma hora libera uma ordem, qual? Expulsa Amós do meio do povo. Jeroboão não quis ouvir o outro lado da história. Expulsa. Eita. Amazias está temendo perder o seu lugar, porque ele está vendo que o povo está começando a dar crédito à mensagem de arrependimento que está na boca de Amós. Ele está começando a ver que o povo está começando a se arrepender, então ele teme perder o seu lugar. Ele, como sacerdote, ao invés de dar ouvido à mensagem que Deus estava entregando para Amós, que era o profeta, ele faz o quê? Não, vou queimar. O Vou povo está se inflamar. agradando dele. Vou levantar uma calúnia falsa dele contra o rei. Aí o rei faz o quê? Libera uma ordem, expulsa Amós do meio do povo. Todas as vezes que eu tomo uma atitude precipitada sem antes ouvir o outro lado da história, eu posso estar prejudicando alguém inocente. Sabe por quê? Porque a vida é igual uma moeda. Ela sempre vai ter dois lados. Dois lados, exato. Então nunca fica só com uma versão. Ouve o outro lado. Houve o outro lado. E hoje em dia, Só querem ouvir um lado. uma versão basta. É isso aí. Me falaram, me disseram, me Eita. contaram. Uma versão basta, você não presta. Uma versão basta, você não é isso. Uma versão basta. Quando no outro lado, tadinho do pobre, coitado do pregador. Nem tá sabendo muitas das vezes. Nem tá sabendo, tadinho. Mas é esse mistério aí, É pastor. forte, hein? É forte. Tá é forte esse podcast, hein? Muita coisa. E isso é tremendo. E entrando nessa vertente de pregação, tem alguma aí que você Marcou teu te ministério, marcou? né? Tem Aquela queridinha, né? Tem uma queridinha que eu ainda prego ela hoje em dia. Eita! Eu vou falar ela aqui, minha mensagem de Jeremias, pastor. Jeremias 18? Não, Jeremias 1. Ah, tá. Minha mensagem de Jeremias, ela me marcou porque, assim, quando o céu me entregou essa mensagem, eu não tinha noção de que seria com essa mensagem que eu iria assumir o altar de uma igreja e iria trazer tanto retorno para o meu ministério. E não só foi por isto. Antes de trazer um retorno para o meu ministério com esta mensagem, o céu me tratou nessa mensagem, pastor. Porque, assim, eu disse um pouco no início, mas eu venho de uma casa totalmente desconstruída. Sim. A minha mãe, ela nunca casou com meu pai. Minha mãe viveu relacionamentos muito com meu pai, muito agressivo, muito abusivo. Minha mãe, ela saiu da casa da minha avó com 19 anos pra morar com meu pai. E desde então, o meu pai, ele nunca morou de fato com a minha mãe. Ele botou uma casa pra minha mãe, morava com a minha mãe e outras diversas mulheres. Então, assim, eu cresci no meio de tudo isso. Sim. E o que ou melhor, minhas irmãs e eu crescemos ouvindo foi: as filhas da Vanilda não presta, vão todas se perderem, vão todas virarem prostituta. As filhas da Vanilda não vão dar em nada, essas meninas vão ficar igual a minha mãe sempre gostou de um forró, cerveja. E o que minha mãe fazia? Agasalhava todo mundo, vamos todo mundo atrás de mim. Então eu cresci no meio de tudo isso. Sim. Então havia uma expectativa dos homens ao meu respeito e ao respeito da minha casa. O meu pai, quando vivo, ele era muito envolvido com drogas, roubo, armas, enfim. Então, qual era o reflexo que a sociedade tinha para eu e meus irmãos? Vão tudo se perder. Vão crescer igualzinhos de Vanildo. O Austin, meu irmão mais velho, esse menino aí vai pelo mesmo caminho do pai. Meu Deus. Meu pai. Vão tudo se perder. Então, as pessoas tinham uma expectativa formada já sobre o que nós iríamos ser no futuro. E aí entra o quê? As pessoas tinham uma expectativa sobre Jeremias. Vai ser sacerdote igual Ilquias. Vai nascer, vai crescer e vai assumir o lugar do seu pai. Vai dar continuidade, mas aí o céu gritou. Aconteceu uma intervenção divina. Eita. Jeremias encerrou em Ilquias. Teu pai é sacerdote. O teu futuro eu já estabeleci antes de você nascer. Tu vai ser profeta. Então, quando Deus ele me entregou essa mensagem, eu falei: Senhor, amém. Porque, embora a sociedade tenha uma expectativa sobre a minha vida e a vida das minhas irmãs, o Senhor já fez uma intervenção divina. O Senhor já gritou algo ao nosso respeito. E graças a Deus, pastor, assim, a minha mãe não é evangélica ainda, mas assim, eu, meus irmãos somos tranquilos, sabe? Graças a Deus. Todo mundo.
Meu irmão não é envolvido com nada disso. Trabalhador, como eu disse, ele largou os estudos para poder trabalhar. A minha irmã Natália, que agora é evangélica junto comigo, mulher de Deus, de oração, revelação. Quando eu chego da igreja, Natália, o culto foi muito pesado. Sangue de Jesus tem poder, vamos orar, isso é sério. Oração, sabe? Então, assim, o céu mudou a rota da minha casa. Aleluia. O céu mudou a rota da minha casa. Não era o que o decreto do homem, Não. né? A expectativa dos homens foi, ó... Hoje em dia, minha mãe sai na rua, o pessoal fala, Vanilda, que aquela sua menina mais nova está se formando, hein, Vanilda? Aí minha mãe fala, é cheia de orgulho, minha filha, não sei o quê. Que legal. Sabe? Então essa minha mensagem de Jeremias me marcou muito por isso. Porque, embora havia uma expectativa dos homens, o céu fez... mudou uma nova rota, um novo destino, uma nova unção sobre a minha vida, um novo propósito. O céu mudou minha rota, pastor. E aí essa mensagem me marcou muito, 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 muito. Ela, então, é a queridinha, É minha queridinha. Quando me ouvi pregar sobre Jeremias, esquece. Tá falando um pouquinho aqui de mim. Ainda tá porque eu tô contando. E tem uma parte, né, nessa minha mensagem que eu libero assim, eu falo sempre assim, tem até um corte no TikTok disso. Eu falo assim, peraí, o pai sacerdote e o filho profeta, aí eu abro. Peraí, a mãe alcoólatra e a filha pregadora, aí eu tô me incluindo. Aí eu falo, peraí, o pai traficante, bandido e a filha pregadora, aí eu tô falando sobre mim. Para as pessoas verem e acreditarem que não é só o que eu estou pregando, mas é o que eu vivi. Eita, é forte isso. É o que eu vivi. É forte. Porque pessoas podem até querer colocar um ponto final, mas Deus vem e coloca a vírgula. Exato. Porque a vírgula, a história continua. Exato. Tremendo. Exatamente. O único que tem um poder de botar o ponto final na nossa vida é Deus. É Deus. O homem não tem esse poder. Verdade. O homem dá o decreto, mas quem dá a última palavra é Deus. É Deus. Senti ele aqui. Eu também. senti Deus aqui. Tá forte. Céu tem mais. Glória a Deus. Amém. Vai, pastor. Vou? Então vamos Pode ir. embora. Vamos embora. Você é pregadora, ministra em outras igrejas, né? Sim. Leva a palavra. Tem um culto que Deus não recebe? Ih! Eita, Jesus. Com certeza que tem. Com certeza que tem. Primeiro, nem todo culto é culto. Eita, é forte isso, hein? Nem todo culto que leva o nome de culto sobe e é aceito por Deus. Isso vai Sim. dar... Vamos de novo. É. Nem todo culto é culto. Nem todo culto que leva o nome de culto sobe e é aceito por Deus. Forte, hein? Culto, para ser culto, tem que ser entrega. E ponto. Culto é entrega. Verdade. E ponto. O que passar disso não é culto. Altar erguido que não tenha lenha e que seja limpo não pode ser erguido em culto. Para ser erguido em culto tem que ser um altar limpo, com lenha, para o fogo descer. O que eu escrevi que tem culto que leva nome de culto, que leva pregador, que leva levita, que leva pastores, que leva cartazes, mas não é culto, é show. Eita. Leva pregador, leva cantor, mas a presença não tá lá. É show. Não é, É show, é espetáculo, É espetáculo, é né? performance, É é palco. palco, não é altar. Então não é culto. Culto, para ser culto e ser aceito por Deus, tem que ter entrega. Aleluia. Tem que ter entrega. Tem que ter. E não adianta, pastor, outra coisa. Levar o nome de culto, levantar as mãos para adorar, mas não dobrar os joelhos para um arrependimento. Não é culto. Eita. Isso é forte. Não é culto. Não é culto. Não adianta levar o nome de culto, abrir a boca para dizer que ele é santo, mas com a mesma boca que diz que ele é santo, falar mal do irmão. Não é culto. Não é culto, não. Não é, é tudo. Menos culto. Leva o nome de tudo, menos de culto. Culto, para ser culto e ser aceito por Deus, tem que ter entrega. E não qualquer entrega, uma entrega sincera. Meu Uma pai. entrega sincera. Culto que não toca o céu é bonito. Uhum. Não, culto que não toca o céu é bonito, mas não é culto. Tem que tocar o céu. Tem que ter uma entrega sincera, uma entrega verdadeira, uma adoração verdadeira. E infelizmente, hoje em dia, tá um pouquinho complicado os nossos cultos. Glória a Deus. Tem Os lugar nossos que você cultos. chega que você fala, cadê ele? Papai não tá aqui não, irmão. Esses dias, conversando com uma amiga, uma chamada de vídeo, e eu falei pra ela assim, eu falei, amiga, é simples. Deus não tá à procura de artistas. Deus não tá à procura de pessoas qualificadas. Gabriela, você tá falando que eu não tenho... Não. Não estou dizendo isso. A gente precisa sim estudar, aprender, sim. Mas Deus não tá preocupado com isso. Deus tá à procura, sabe de quê? De verdadeiros adoradores.
Aquela adoração sincera, pastor. Sim. Aonde você não se preocupa com quem tá na tua esquerda, na direita, ou se quem vai tirar foto, quem vai filmar, onde você só vai para poder adorar. Deus não procura artista. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando você entrega o seu culto a ele, ele recebe. Ele recebe. E você sai dali, ó. Pastor, o senhor já foi num culto aonde você olha assim e fala, meu Deus, essa irmã tá passando por uma situação difícil. Isso já aconteceu comigo. Essa irmã tá passando... O Senhor abre tua visão espiritual assim, Sim, você sim. fala, meu Deus, essa irmã... Você vai lá, ministra sobre a vida daquela irmã. No outro culto, a irmã volta no culto falando, irmãos, eu entrei nesse culto e eu não tinha nada dentro de casa. Eita. Mas quando terminou o culto, eu escutei a campainha tocar. Alguém abriu um carro e tinha um monte de compra. Nesse culto, eu recebi uma providência. Pastor, é um culto onde tem uma entrega verdadeira. Sim, onde sim. o céu age na hora. Sim. Onde o céu responde na hora. E entregou. Mas a gente quer muito de Deus e não quer entregar nada. Eita, isso é forte. A gente quer pedir muito a Deus e não entrega nada. Sem entrega não tem como ter resultado. A gente precisa entregar. E com sinceridade. Não é qualquer entrega. É em uma entrega verdadeira e sincera. Aí a gente recebe muitas coisas boas da parte de Deus. É. Ele não rejeita, né? Um coração Não. contrido, Coração sincero. sincero. Não Não precisa tem nem como. abrir a boca pra dizer, Senhor, eu preciso disso. É só assim, ó. Só tenho só as minhas lágrimas. Só minhas lágrimas. Sim. E ele aceita. Ele aceita. E ele fala, tá bom, minha filha. É só Era isso que eu só o que eu preciso. precisava. Eita. Desse jeito. Isso é forte, hein? Isso é forte, pastor. Como que começou o seu ministério da palavra? Da palavra? Então, pastor, como eu disse aqui, né, no início, eu ia à igreja porque eu queria algo em troca. Eu queria alimento. Não tinha na minha casa, então eu ia onde tinha. Sim. E nessa igreja, eu cantava nas crianças e nos jovens, porque eu queria cantar. Eu não queria pregar, não. Eu queria cantar. Então você também é cantora. Não, Deus me... Mas eu queria cantar, pastor. E a gente tinha um grupo, eu e minhas duas primas, que também a realidade da casa da minha tia era bem difícil, né? Irmã da minha mãe, então a gente ia pra igreja porque a gente sabia que ia ter algo pra nós. E a gente cantava. Só que essa igrejinha fechou, pastor. Eita. Essa igrejinha fechou. O pastor morava em São Gonçalo e a igreja era no Jardim Nazareno. Uma distância enorme. E essa igrejinha fechou. Quando essa igreja fechou, eu comecei a frequentar a igreja da minha prima. E no primeiro dia de culto que eu fui, o pastor da igreja estava falando sobre batismo. Aí aquela chama acendeu no meu coração. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Nunca. E eu vou revelar algo aqui que talvez algumas pessoas não saibam. Meu Deus, pastor, Deus não me libertou de vício, porque graças a Deus, de algo. Sabe do que Deus me libertou? Adivinha. Adivinha do que Deus me libertou? Da mentira. Sério? Eu mentia Olha, muito. primeira vez que eu ouço Primeira alguém vez contar que eu um Deus ouvo me alguém libertou da falando mentira. essa testemunha. Deus me libertou da mentira. Se minha mãe mandasse eu ir numa barraca do lado de casa, eu voltava com uma mentira desse tamanho. Eita. Diante do Espírito Santo de Deus. Eu mentia muito. E com tudo. Coisas sérias e coisas pequenas. Eu mentia muito. Quando eu ouvi o pastor falar sobre batismo, eu falei, eu quero me batizar. Cheguei em casa, eu tinha 11 anos. Batismo é com 12, né? Assembleia, Sim, sim. Bleião, 12 anos. Sim. Cheguei em casa e falei, mãe, quero me batizar. Minha mãe, o quê? Duvido. Eu não deixo você se batizar, não. Você mente muito. E ficou aquele impasse. Não, eu quero. Aí chamei a minha prima, que era a segunda dirigente da igreja junto com seu esposo, e falei, eu quero me batizar. Minha mãe, não deixa porque eu minto muito. Ela falou, Gabi, vamos fazer assim. Se você se batizar, você nunca mais vai mentir? Aí eu falei, vou. Eu nunca mais vou mentir na minha vida. Vou, me batiza. Porque eu queria. Assim, a gente entende hoje, mas acendeu aquela chama no meu coração que eu sentia aquela necessidade, aquela sede de se batizar. Aí ela foi conversar com a minha mãe. Vanilda, a Gabi quer se batizar, não sei o que, não sei o que. Minha mãe, não. Ela mente. Falei, mãe, me dá um voto de confiança. Depois que eu me batizar, eu nunca mais vou mentir. Aí me batizei com 11. Com 11 anos mesmo, eu comecei a liderar criança. Eu comecei a ser zeladora da igreja. Eu fui zeladora da igreja desde meus 11 anos de idade. Eita. Desde meus 11 anos de idade, eu abri igreja, eu fechava igreja. Eu já fui líder de irmãs, regente, recepcionista, secretária. Passou em todos o os cargos. famoso rato de igreja. Prazer, eu já sei que de tudo, eu tesouraria, tudo. E aí, com 12 anos, sempre fui de igreja pequena. Igreja pequena, você encontra muitos espaços vazios, muitas lacunas abertas, Sim. né? Então, eu comecei a enxergar a necessidade aonde? No Ministério da Pregação. Só meus pastores pregavam. Eu falei, cara, eu quero pregar. Eu comecei, eu quero pregar. Agora eu não quero cantar mais não, eu quero pregar. E aí, na consagração de manhã, com a minha pastora, né, que era na época, e a líder, né, da mesa de consagração, ela me deu a primeira oportunidade pra me pregar. Com 12 anos, tinha 12 anos. Aí eu preguei pela primeira vez, pastor. E assim, deu uma chama no meu coração. E eu falei, eu vou ser pregadora. Eita. Tu lembra a mensagem? Não.
Não lembro. O que eu lembro é que todas as vezes que eu ganhava oportunidade pra pregar, eu não pregava, porque eu não sabia. Então, o que eu fazia? Salmos. Eu já li o livro de Salmo todinho. Toda vez eu lia um Salmos inteiro e sentava. Irmãos, abre aí Salmos, capítulo. Eita. Salmos, capítulo. Livro poético. Salmos, capítulo. Lia e sentava. Lia e sentava. Isso se repetiu, ó, muitas e muitas vezes. Aí, com 13 anos, eu recebi o primeiro convite pra pregar fora. Eita. Igrejinha lá perto mesmo, né? Recebi o primeiro convite pra pregar fora. Mas com todas aquelas funções na igreja. Aí fui, aí aquela coisa toda. Aí comecei pregando aqui, pregando ali em círculos de orações, consagração. Aí toda a consagração eu queria pregar. Eu ficava orando pra minha pastora faltar, só pra me poder pregar. Porque quando ela faltava, eu já sabia que a irmã ia colocar. Contrário. Quando a pastora faltava, eu já sabia que a irmã me colocava pra pregar. Então eu ficava, tomara que a pastora não venha hoje, tomara que a pastora não venha hoje pra me pregar, pra me pregar. Aí foi com 18 para 19 anos que o céu começou a liberar um crescimento sobre a minha vida. Foi por essa faixa etária assim de idade. Mas a minha primeira pregação foi com 12 anos, na consagração, com 2 pessoas. Só a minha pastora e a irmã da mesa de consagração. Só. E aí eu li lá, sentei, e aquilo foi desenvolvendo, e eu falo que eu só paro agora depois que eu morrer. Eita. Eu tô no altar até meu último Você suspiro. ama o que você faz? Amo, pastor. Eita. Amo. É bom a gente fazer o que a gente ama. Eu sou né? muito intensa, então assim, esses dias mesmo um amigo botou assim, Biela, você é louca no altar. Eu falei, porque ele, cara, você parece que é a sua última mensagem. Eu fui pregar, pastor, esse final de semana e eu não tinha Uber pra voltar pra casa. Eita. Não tinha. Porque o meu motorista se acidentou. Então eu tinha que o quê? Pregar uma mensagem rápida, era longe, de Niterói. Quando eu subi no altar, eu falei com a minha irmã, vou pregar rapidinho e a gente vai embora, mas eu não consigo, pastor. Não dá, não. Não dá. Não dá pra fazer aquela... Eu sempre digo, pra Deus ou é tudo ou é nada. Sim. 99% não dá. Na hora, quando eu assumi o altar, eu falei, eu preciso entregar tudo. E fui embora. A gente saiu de lá 10 e pouca da noite, cheguei em casa meia-noite e meia. Fui embora. Entregou Eu amo o o que eu... recado de Deus. Falei, agora tô leve. Eu amo o que eu faço, pastor. Eu amo o que eu faço. Pregar me faz viver, eu sempre digo isso. Eita. Pregar me faz viver. Eu não me vejo longe do altar. Eu não Isso me é vejo lindo, longe né? do altar. Tem gente melhores, tem gente mais capacitadas, tem gente mais sábia, mas a certeza que eu carrego é que Deus me escolheu. Independente de quem está à frente, eu respeito quem veio antes. Respeito quem está se levantando, mas eu sei do meu propósito, sei que Deus me escolheu. Amém. Forte. Aleluia. Forte. Então, já que a gente tá com perguntas em cima de pregação, eu quero te fazer uma que tá em alta ainda. Sim. Como você é pregadora. Pregadora ou pregador que não é Sim. casado, pode falar sobre casamento? Eita. Essa é a pergunta que tá em alta aí agora. Então, Vai. pastor, eu acredito que a autoridade do pregar, ou a autoridade em falar, vem da Bíblia. Sim. Vem da Bíblia e não da minha experiência. A autoridade vem da Bíblia e não da minha experiência. Então, assim, pregar sobre casamento com base no que está na Bíblia, sim, eu não posso aconselhar. Eita. Pregar não é aconselhar. Falar não é aconselhar. Não tem como eu aconselhar um casamento se eu nunca vivi. De fato, é meio contraditório. Eu nunca vivi. Não tem como eu chegar aqui e falar assim, casamento é muito fácil. Eu não sei as guerras que uma pessoa enfrenta num casamento. O que eu sei são reflexos, espelhos, exemplos que eu tenho à minha volta. Sim. Então, se eu falar, aconselhar sobre um casamento, eu vou estar aconselhando sobre os exemplos que estão à minha volta e não com algo que é a minha experiência. Sim. Então, assim, eu acredito que um pregador, ele tem autoridade, sim, para poder pregar, sim, sobre casamento, porque a autoridade vem da Bíblia. Sim. Não vem da experiência pessoal. Mas ele não tem autoridade nenhuma para poder aconselhar aquilo que ele nunca viveu. Só que é importante sabermos que pregar é pregar o que está na Bíblia, não o que eu acho. Eita. Sim. O achismo, né? Esse. Eu vou pregar sobre casamento. Mas... Não. É pregar o que está na Bíblia. Biblicamente falando. Sim. Não é humanamente. Biblicamente. O que a Bíblia diz sobre? Pregar o que está na Bíblia. Eu posso. Agora, aconselhar com o meu achismo, com base no que eu acho, não posso, não. Eu não posso aconselhar um casal se eu não tenho experiência para isso. Eu posso pregar sobre casamento e não aconselhar. Eita. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. É forte. O aconselhamento vem mais de questão do pastoral, né? Sim. É forte isso. Sim. E hoje em dia, né, pastor, tem muitos pregadores. Meu Deus, Senhor, me guarda, Pai. Guarda tá certo. Me guarda, Senhor. Tem muitos pregadores que estão se levantando com uma deficiência. Qual? Pregadores novos. Sim. Estão se levantando com uma deficiência. Qual? Dificuldade em ouvir. Sim. Dificuldade em respeitar quem veio antes. Esses dias eu preguei sobre Joel e Petuel. Petuel é pai de Joel. Se você reparar o texto de Joel, capítulo de número 1, verso 1, o Espírito Santo faz questão de, após uma vírgula, mencionar de quem Joel era filho. Está lá, Joel, filho de Petuel.
Em nenhuma outra parte da Bíblia você acha sobre Joel, e muito menos sobre Petuel. O que você sabe sobre Joel? Que Joel é filho de Petuel. E o que você sabe sobre Petuel? Que Petuel era pai de Joel. Então o que o Espírito Santo me levou a crer e entender isso? Era o Espírito Santo dizendo, Joel é o que carrega a mensagem, mas Petuel é o que sustentou em oração. Eita. Joel é o que vai, Petuel é o que orou. A geração de Joel precisa entender que ele é o que aviva, ele é o que prega, ele é o que vai, ele é o que é usado por Deus. Mas tem uma geração que veio antes. Sim. Tem uma geração que veio antes. Tem que respeitar quem Tem que já respeitar chegou, né? quem veio antes. Tem que respeitar. E hoje em dia a gente está encontrando ouvir. algumas dificuldades com os nossos pregadores que estão se levantando quanto a isso. A dificuldade em ouvir. A dificuldade em reconhecer. Não, errei. Não, isso aí eu não sei. Não preciso aprender. Sabe? A gente nunca sabe tudo. Nunca sabe tudo. Respeitar quem veio antes. Não existe aquele que já nasceu pronto, né? No decorrer da caminhada a gente vai na caminhada, na verdade. alguns lugares. E Gabi, vou chamar de Gabi. Pode chamar, fica à vontade. Tem alguma experiência com Deus assim em particular pra contar pra nós? Sobre milagres ou... Uma experiência. Então... Pode ser, uma que a te gente marcou. sabe que contigo De Deus tem recurso, você já falou, já chegou vestido, Deus já tinha um roupa forte. Não, né? aquela que te marcou, uma experiência. Uma experiência que me marcou com Deus, eu vou trazer assim para altar, né? Melhor que ministério. Sim. Uma experiência minha com Deus foi quando eu preguei. Pode falar o nome da igreja? Pode falar. Uma experiência minha assim que eu preguei com Deus foi quando eu preguei pela primeira vez na ADCEP. Porque assim, é uma igreja que é muito nomeada, né? Sim. Onde Pastor muitos Eliseu, pregadores têm o desejo de pregar. E assim, foi a Gabi pregar lá. Quem é a Gabi? Pastor, naquela semana foi uma das semanas que eu acho que eu mais orei na vida. E a todo momento que eu orava, eu escutava a voz do Espírito Santo, eu tô contigo. Eita. Eu tô contigo. E eu naquela, Senhor, eu não vou saber o que falar, Pai, eu não vou saber o que falar, eu não vou saber. E eu saí de casa com esse pensamento, foi quando eu sentei no altar. Dobrei o meu joelho com o meu vestidinho rosa emprestado, porque nem roupa pra ir eu tinha, tá? Nesse dia. E Isso é bom ser falado. E né? eu queria uma roupa bem elegante. Minha primeira vez pregando. Peguei um vestido emprestado. Pastor, hoje em dia eu uso roupa que é minha. Mas até ano passado eu usava a roupa da minha amiga e da mãe da minha amiga. Olha isso aí. Pra pregar. Hoje eu uso roupa que é minha. Mas até ano passado, todas as minhas agendas eram um vestido, 2. Não, essa semana eu vou precisar que sua mãe me empreste 3 vestidos. Eu tenho 3 agendas. Eu vou precisar que sua mãe me empreste 2 saias. Eu tenho 2. Não tinha, pastor. Hoje em dia, graças a Deus, o Senhor abençoa as lojas aí. Gabi, eu tenho um mesmo pra te mandar. Falou, pode mandar. Me envia. Então, assim, nesse dia dessa pregação, eu queria uma resposta de Deus pra me pregar. Eu tava muito... Aquela insegurança tava tomando conta de mim. E eu orei nessa semana, eu jejuei. E eu queria uma resposta de Deus. Foi quando eu subi o altar, pastor, dobrei o joelho. Quando eu sentei, veio uma irmã lotada de Deus. Lotada. Aquelas irmãs colocou a mão na minha cabeça e falou, eu ouvi a tua oração. Quando você falou isso... Isso. E nessa noite eu vou glorificar o meu nome sobre a tua vida. Pastor, eu preguei. O céu me abençoou demais. Depois daquela pregação eu recebi muitos convites. Eu bati nesse Rio de Janeiro todo depois daquela mensagem que eu preguei. Todo pregando aqui, ali. Através da ADCEP. Eu sempre digo isso. A ADCEP é uma porta e foi uma porta pro meu ministério. Eu sei ser grato. Sim. E uma das coisas que eu carrego comigo foi que a ADCEP foi uma porta pro meu ministério. Sem sombras de dúvidas. O meu ministério era antes de eu pregar na ADCEP, passou a ser outro depois que eu comecei a pregar na ADCEP. Que forte. Sem sombras de dúvidas. E a gente tem que aprender a agradecer. Eu cheguei em muitos lugares onde os pastores da recepção falavam assim, aquele vestido rosa, você pregando naquela igreja. Nem era seu, né? Aí eu, sei. Não era meu. Eu falei, sei. Então, assim, essa experiência me marcou muito, entre outras. Eu já tive uma experiência no quarto também, assim, muito boa com Deus. Eu gosto muito de orar. Às vezes eu falo, mãe, não me perturba aqui não que eu vou orar. Eu gosto muito de orar, porque a oração, ela não só te traz vitória, mas ela te fortalece. E ela te conecta com Deus. Eu gosto muito de orar. Então eu já tive muitas experiências de madrugada no quarto com Deus, assim, que eu carrego pra minha vida. Mas essa, ministerialmente, foi uma experiência que eu carrego comigo, porque meu ministério era antes de eu pregar na ADCEP. E foi um altar que eu subi com inseguranças. Porque eu falei, o Senhor não vai me usar aqui não, passa muita gente boa aqui. E sabe qual foi o pior? Que eu preguei em março. Em fevereiro ou em janeiro, tinha acontecido o congresso da igreja com os melhores pregadores daqui do Rio. Com os melhores pregadores. Helena Raquel, a mãe das pregadoras. Com gente muito boa. Eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar depois dessa festa? Eu não tenho nem mensagem pra isso.
Mas o céu me usou. Isso é honra, né? O céu honrou. Então eu carrego sempre isso comigo. Eu sempre digo, o meu ministério era antes de eu ter assumido o altar da DCEP para pregar e passou a ser outro. E o céu me respondeu nesse dia. Foi através de uma oração que eu fiz e busquei, o céu me respondeu. Então hoje aqui, através do podcast Recomeçar, o povo tá conhecendo um pouquinho da tua história, Um pouquinho da minha história. Sim, eu tenho certeza que o meu ministério vai ser outro depois desse podcast. Eu sei. Tenho certeza disso. Por quê? Quem te acompanha pela internet vê uma Gabriela aí que tá viralizada, mais de 50 mil seguidores, Sim, né? Mas não sabe o processo que você passou para você chegar. sim. Então hoje as pessoas estão conhecendo o lado da Gabi, que pregou numa das maiores igrejas aqui do Rio de Janeiro, Sim. né? E o vestido era emprestado, não era nem O seu. vestido, não só o vestido, como a Bíblia também. Eita! É porque eu não lembro o salto que eu estava, senão eu poderia falar E também. o que eu passei a te admirar ainda mais é que você não esconde a tua origem. Você conta a tua origem. E Deus se agrada disso. Sim, Te prepara para a exaltação de Deus. eu creio, pastor. Porque como Deus escolhe rejeitados para liderar, Sim. desculpa a expressão, mas Deus te Sim. escolheu, tá? Amém, pastor. É. Eu creio. Deus tem a sua forma de agir, Deus tem sua forma de operar. Sim. Mas uma coisa é promessa, processo e propósito. É. As pessoas, quando recebem a promessa, ela acha que vai chegar num propósito muito fácil. Não, tem um Não é processo fácil. muito doloroso. O processo é dolorido. Muito. Mas quando você chega no lugar do propósito, você vê que valeu a pena você passar pelo caminho do processo. Aleluia. Entendeu? Sim, Não é muita verdade? coisa. Aleluia. Eu sempre digo, pastor, e eu faço sempre questão de contar. Porque se fosse pela minha realidade, eu não era nem pra estar aqui. Sim. Sempre falo. Meus pais não são pastores. Eu me identifico muito com a história de Amós. Muito. Porque quando Amós ele vira pra Amazia e fala, ó, eu não sou pastor. Não sou da linhagem de pastor. Sou um boiadeiro. Eita. Sou um cultivador de figo. Lá da aldeia de Tecô, uma aldeia distante, o Senhor foi lá e me achou. Então eu falo, o Senhor foi lá no Jardim Nazareno e contou graça lá na minha casa e me achou e me levantou aí. Porque se fosse por mim, pastor, eu estudei escola pública a vida toda. Eu entrei para uma faculdade de graça porque o Senhor me colocou. Senhor, porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade. Eu paguei a minha habilitação com o dinheiro que eu recebia limpando a igreja. Eu recebia R$200 por mês. A minha habilitação eu dividi em 12 vezes de 177. Sabe o que eu fazia com os R$200? Tirava R$20 pro dízimo. Os 180 que sobrava eu pagava 177 da parcela e ficava com o troco. Três sobra R$3. O que sobrava pra mim por mês. Multiplica, E hein? multiplica, era o que eu vivia. Mas isso é porque você tinha um propósito, Tinha né? um propósito. Porque tinha um propósito. eu costumo dizer, quem quer sabe o que tem que fazer. Sabe. Porque você poderia pegar esses R$200 e investir Não. em outra coisa. Eu sempre fui, não, eu preciso tirar primeiro o meu dízimo. E se eu tirar o meu dízimo, todo o restante vai prosperar. Então, R$20 do meu dízimo. E eu fui habilitada, tirei minha habilitação, passei, graças a Deus. Então, eu sempre fui assim, pastor, sempre, de sonhar muito alto. Lá em casa o pessoal fala, a Biela é maluca. A Biela é maluca. É sonhadora. Sonhadora. Igual eu tava conversando com a minha mãe e falei, mãe, assim que a gente terminar a reforma, eu vou orar pra Deus enviar um recurso pra gente trocar esses móveis. Aí ela, já vai começar, né, Gabriela? Aí eu falei, ué, mãe. Aquele que Falei, começou ué. a boa Eu obra. falei, ué, mãe. Porque assim, pastor, nosso Deus, ele é um Deus grande. Por que Sim. sonhar pequeno? Sim. Por que pedir pouco? Sim. Pra um Deus que pode muito e tem poder Sim. sobre todas as coisas. Sim. Por que dobrar o joelho e falar assim, se o Senhor quiser? Não, pai, eu quero. Coloca Agora eu tô a orando mão. pedindo a Deus um carro. E eu falei com a minha mãe que Deus vai me dar um carro. Isso aí, eu Eu creio. falei com a minha mãe que Deus vai me dar um carro. Eu falei, mãe, Deus vai me dar um carro. Tu tá com a habilitação já? Eu sou habilitada. Então no próximo podcast você vem dirigindo, tá? Em nome de Jesus, Não eu vou te recebi. buscar, não. Recebi. Não vou te buscar, não. Não, já tomei posse. Falei, mãe, Deus vai me dar. Eu falei, mãe, eu já escolhi a cor. Se Deus, eu quero um branquinho. Ai, minha mãe, meu Deus. Eu falei, eu quero um carro. Nosso Deus, ele é um Deus que E pode. Deus vai te dar E um ele é carro. grande, porque E ele é grande. de pouco. Eu tenho condições, recursos? Não, mas Deus vai ele prover. Eu sempre falo, viralizou aí no TikTok um meme, eu postei esse dia lá no meu Instagram. Eu não tive educação financeira, mas participei de todas as escolas bíblicas dominical para crer e entender que Deus é um Deus de providência. É verdade. Vai acontecer. Eu sei que a providência vai chegar. Ele é fiel pra... Não fez educação financeira, Não tive, mas serve mas o Deus que faz Sendo um Deus que milagre. faz né? milagres. Então vai acontecer, vai acontecer. E eu tenho vivido muito isso da parte de Deus, pastor. De verdade, o Senhor, ele tem cuidado muito de mim. Em todas as áreas, eu digo, não só financeira, mas também, assim, estética. Hoje em dia, as meninas fazem minha unha de graça.
Sabe, coisas que outrora eu não tinha. Sim. Meu cabelo, lá em Nilópolis, a Thalita faz um dos melhores salões daqui do Rio de Janeiro de Cachos, estúdio Thalita Pimentel. Ela vai lá, Gabi, vem, pode vir. Anuncia ela aí, então, pode anunciar. Vem, Gabi, pode vir. Eu falei pra ela, Thalita, quero pintar meu cabelo. Não, e me tratam assim com muito carinho. Chegou lá, me dão uva, me dão Nutella, me dão água. A menina me trata muito bem, sabe? E isso, quem está fazendo isso é Deus. É Deus, a mão de Deus. É a mão de Deus. Eu enxergo Deus em cada detalhe da minha história. Nas minhas conquistas grandes e nas minhas conquistas pequenas. E como começou o teu trabalho na internet? Foi depois desses vídeos que viralizou. Foram 2 vídeos meus que viralizou. Um de uma vigília lá no Pastor Vanderlei, lá na minha igreja mesmo, e o outro lá da DCEP. Aí começou aquele seguidores chegando, né? Aquela visualização toda, aí viralizou também no TikTok. O TikTok pega um alcance, né? Um público legal. Aí começou, e aquilo ali foi chegando nos convites, um convite atrás do outro. Quando eu fui ver, eu me dei conta que eu tava sendo uma Gabi que talvez eu só sonhava. Uma Gabi que chega nos lugares e não é reconhecida como uma Gabi, é reconhecida como uma pregadora. Que legal, hein? Sabe? Hoje em dia eu falo com os pregadores que antes eu admirava. Eita, Pô, forte. eu vi os caras pregar de longe, hoje em dia eu tenho um zap deles. Mano, amiga, paz, não, tô aqui. É Deus, né? É Deus, eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus nisso. Forte. Eu vejo Deus nisso, a mão de Deus eu vejo. E um sonho? Um sonho? Ah, já falei do cara. Não, Ministerial. Um sonho ministerial. Eu preguei em algumas igrejas aí que, assim, de nome, de peso, que eu tenho, que eu carrego comigo, que um dia eu vou chegar. Vai chegar. Vou chegar. Eu tenho algum... E isso não é errado. Mas eu tenho alguns altares que eu olho, que eu vejo vídeo pelo YouTube, eu falo, Senhor, um dia vai chegar a minha vez. Tudo que você ora vira uma realidade. A minha última oração acerca disso foi esse congresso que teve em Abreu e Lima. De mulheres. Não sei se vocês acompanharam. Aquela multidão de mulheres assim, lotada. Eu falei, Senhor, meu sonho. Eu falei, um dia vai chegar a minha vez. E as meninas que passaram por lá, né, assisti todas pregadoras muito Bíblia, né? Bíblia pura. Eu falei, Senhor, vai chegar a minha vez um dia. Eu falei, vai chegar a minha vez. Amém. O sonho ministerialmente é só avançar. O teu sonho é pra permanecer no altar. Sempre. Sempre eu oro pra isso. Eu oro. Se fala, Gabi... Não. É porque as pessoas têm a mente muito pequena, sabe? Não, Senhor, eu quero... Às vezes eu tô lá em cima do monte e falo, Deus, só pro meu nome em tal lugar aí. Eu falo. Tá certo. Senhor, faça o meu nome chegar em mesas de lideranças que estão se organizando pra congressos aí. Sabe por que uma coisa que eu aprendi, pastor? Aonde a indicação não me leva, a oração me leva. Eita. Aonde o tapa nas costas não me leva, a oração me leva. Sim. Se você ficar esperando alguém te indicar, vai ser meio difícil. Não vai indicar. Tem amigos, né? Tem amigos que indicam, que abre portas, mas outros não vai indicar. Sim. Então, assim, altares que eu desejo subir, altares que eu desejo ministrar, eu não espero que Deus me leve por indicação. Eu espero que Deus me leve através da minha oração. Aleluia. E eu oro pra isso. Eu oro. Eu oro pra isso. Eu falo, Senhor, eu quero pregar em tal lugar, Pai. Só pra meu nome lá. Senhor, vai surgir algum evento, alguma coisa lá, e o Senhor vai fazer o meu nome ser soprado lá na mesa de reunião, e eles vão entrar em contato comigo e eu vou ir pregar lá. Eita. Tá profetizando, né? E tudo aquilo que a gente profetiza acontece. E a oração também, ela é uma semente. Não, Deus dá semente para quem semeia. Então, você tá fazendo a sua parte. Deixa que o céu... A oração é chave de acesso. Eu costumo dizer que a oração, eu me baseio muito com Ezequiel 37. Por quê? A palavra profetizar, ela não está no presente e ela não está no passado. A palavra profetizar está no futuro. É Deus dizendo para Ezequiel, profetiza hoje que eu opero o milagre amanhã. Sim. Então, muitas das vezes a gente quer para ontem, enquanto Deus está dizendo, somente profetiza. Só profetiza. E em cima disso também, pastor, sobre profetizar, vem a passagem de Débora. Sim. Débora, ela olha para Baraque e fala, vambora. A vitória será na mão de uma mulher. Quando lá na frente Cícera foge, cai na casa de Jael, Débora chega com Baraque. E quem matou Cícera? Débora vê com os olhos naturais acontecendo aquilo que ela profetizou lá atrás. Ela profetizou, ela disse antecipadamente aquilo que iria acontecer, sem mesmo saber qual a realidade, qual cenário de guerra iria ser montado. Ela falou, vambora, uma mulher vai matar, não sei se vai ser eu, então vambora. Quando Cícera foge e ela chega, Cícera tá morto. E do lado dele tem quem? Jael, uma mulher. Eita. Débora vê com os olhos naturais acontecendo aquilo que ela um dia profetizou. Isso aí. Então o poder de profetizar é muito forte. Eita, é forte. muito forte. Tá tremendo. Muito forte. E um conselho pra vida? Um conselho para a vida, vou falar para os jovens pregadores, para os levitas e cantores, para poder ter contexto, conexão com aquilo que nós estamos falando. Não se compare a ninguém. Seja você na sua essência. Não mude o seu jeito para poder agradar alguém. Mude o seu jeito para agradar a Deus. Mas seja você.
Não se compare a ninguém. Não, eu quero ser usada levantando a mão igual... Não. Se Deus quiser te usar correndo, que seja intenso nisso. Seja intenso naquilo que Deus tem pra sua vida e não se compare a ninguém. A comparação tem matado muitos pregadores, tem matado muita gente. Tem anulado muitos propósitos. Então, cumpra o seu propósito. Cumpra a sua missão e não se compare a ninguém. Deus quer usar você exatamente do jeitinho que você é. Ah, mas eu preciso melhorar. Ele é oleiro. O que precisa melhorar, ele molda. É isso aí. Busca a sua identidade, né? Busca a sua identidade. É isso aí, pastor. Falou bem. Tem uma pregadora que você tem ela como exemplo, se espelha? Tem muitas, vou falar algumas. Eu gosto muito da pastora Helena Raquel, né? Obviamente, é a mãe das pregadoras. Estamos na terra dela. Estamos na terra dela. Mas assim, o meu jeito é um jeito muito pentecostal, né? Sim. Não sei se vocês já viram. Então tem algumas pregadoras que eu admiro, que eu tenho como referência a pastora Alessandra. Se eu não me engano, é a Alessandra Machado. Sim. Ela é uma pregadora que as mensagens dela... Eu olho assim e falo, meu Deus, parece eu que tô pregando. Ela tem uma outra também, eu esqueci o nome dela. O nome dela é meio complicadinho. Ela pregou até nesse congresso na Abreu de Lima. Não sei se é Zeni, não é. Esqueci, mas essa também me inspira muito. Zeni da hora. Isso. Ela vai estar aqui. Dia 30 ela agora. Ela também, gosto muito do jeito dela pregar, assim, olho também, me admiro. Tem a Thalita também, que esse jeitão assim, pentecostal. Tu é bem penteca, né? Eu sou. Varou pentecostal. Pentecostal. E eu oro pra que Deus não permita que eu perca a minha essência. Eu falo, Senhor, Sim. eu quero chegar aonde, o mais alto que o Senhor tem pra me levar, mas eu quero chegar assim, do meu jeito. Até Me molde pra me melhorar. Mas não mude o meu jeito. Sabe por quê? Às vezes a gente para em rodas assim de pregadores pra conversar e a gente escuta e fala assim, ó, que esse seu jeito aí, tu não vai chegar em tal altar, não. Grita Porque muito. que esse seu jeito aí não vai dar certo, não. Aí eu falo, amém. Eu gosto de tirar o sapato, eu gosto de correr, eu gosto de falar pra igreja levantar a mão mesmo. Sim. Pastor, só eu sei os níveis da guerra que eu enfrento, Verdade. que eu passo. Sim. Então não dá pra subir no altar e... Entregar meus irmãos, não. Sim, sim. É chamar o povo pra guerrear mesmo, pra avivar mesmo. Olha Camila Barros. Poxa, I love. Não ficar me gritando muito. Não, vou chegar assim, eu falo amém. Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela falou assim pra mim, ó, eu não gostava muito de usar maquiagem. Agora eu tô melhorando um pouco isso em mim. E ela falou assim, ó, você tá com muitas linhas de expressão no seu rosto. Em alguns altares isso não vai pegar muito bem pra você, não. Sendo que a Evelyn, ela já tinha conversado muito comigo. A Evelyn, uma menina, uma benção de Deus. Ela, por um tempo, fechou minhas agendas. Ela já tinha me aconselhado muito sobre isso. Eu entendi o que ela estava me passando. E aí eu falei assim pra ela. Eu falei assim, aguarde aí pra você ver. Eu, junto com as minhas linhas de expressões, chegar aí nesse altar. Porque a gente muda, pastor. O nosso jeito de ser. Sim. Você, não sei se o senhor já aconteceu, mas por hora você vê um pregador hoje em dia que você viu pregando há 3, 4 anos. Você fala, gente, o que aconteceu? Sim. Esse nem parece ser mais o mesmo. Mudou. Isso é ruim, não. A gente tem que evoluir dia após dia. Tem que melhorar dia após dia. Mas perder a nossa essência pra caber em alguns lugares... Não tem como. Não tem como. Perder a nossa identidade pra caber em alguns lugares... Não tem como. Sim. Então, assim, essas Mudar é evoluir, né? Exatamente. Agora perder a essência é perder a presença. Não tem como. Não tem como. É verdade. Tem muitas pregadoras, assim, que eu admiro, que eu olho e falo, meu Deus, elas são bem pentecostais e o ministério delas floresceu. Porque o meu não vai florescer. Verdade. Eu fui criada na Assembleia de Deus. Desde bem pequeno, né? De 11, 12 anos, já foi pra Assembleia de Deus. Viu? Ela é canela teuto. Sou canela teuto, antes de dar um grito, sai, pega, em nome de Jesus, tá repreendido. Bora, igreja! Vambora. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia que eu gosto muito do Antigo Testamento. Muito, muito, sou apaixonada pelo Antigo Testamento. Um livro da Bíblia, agora que eu tô bem apegada, é o de Amós. Bem, tô bem aplicada. Profeta Menor. Profeta Menor. E também, um livro da Bíblia que eu gosto muito, né, é o de Jeremias. Ele eu já li todo, um monte de vezes. Às vezes, quando eu tô lá naquele momento triste, aflito. Jeremias, ele tem muito a nos ensinar. Tá chorão também? Eu sou. Às vezes eu choro. Chorão? Às vezes eu choro. Jeremias tem muito a nos ensinar. Porque, assim, enfrentou muitas coisas no seu ministério. E Jeremias, ele não anulou as vezes que ele quis parar. Sim. Às vezes a gente coloca uma capa, super-homem, eu não paro por nada. Vai, bobo. Não tem como não. Confia. Confia. Então, quando você se depara... Eu gosto de ler o livro... Quando você se depara para ler o livro de Jeremias, você vê que o cara tava lá em cima, mas em qualquer momento, Senhor, tá dando. Aí logo enquanto... Era humano, não, mas tem um fogo. Tem um fogo que me impulsiona, tem um fogo que não me deixa parar. Sim. E é isso que acontece hoje em dia. Verdade. Eu tenho uma devocional do meu livro que fala sobre Elias. O nome é Saia da Caverna.
O nome dessa devocional é Saia da Caverna. Por quê? Elias é um cara que viveu, presenciou e fez acontecer diversos milagres extraordinários. Só que num momento de fragilidade, Elias, ele falou, não dá mais pra mim. O emocional O emocional dele abalou, não dá mais pra mim. E Elias não escondeu isso. E muitas das vezes que a gente vê o quê? Pelo título que carregamos, pelo nome que carregamos, sofremos calado. Não Sim. falamos. Aí eu falo, não dê as mãos para o silêncio. Faça amizade, fale. A gente precisa falar aquilo que sente. Não, mas eu sou pregador, eu sou pastor. Se eu falar, vai acontecer isso. A gente tem medo. A gente tem medo de perder o cargo. Então, por medo, tem que sempre demonstrar aquela fortaleza. Não, eu sou forte. Eu posso. Que nada, rapaz. Que nada. Eu sou muito de falar. Se eu não tiver... Não enche o meu saco hoje não, que hoje eu não tô bem. Eu sou assim. Sim. Porque o cargo que eu carrego ou o nome que eu possuo não anula o meu lado frágil de ser humano. Sim, com eu sou certeza. ser humano. Sim. Sou ser humano. Então eu gosto muito do livro de Jeremias, gosto muito do livro de Amós que eu tô lendo, né? Que tem essa pregação há pouco tempo. Deixa eu ver um outro aqui que eu gosto também. Gosto muito dos salmos. Salmos tem uns salmos de guerra Sim, lá, né? sim. Então eu tô sempre consultando o livro de salmo lá pra poder dar uma enriquecida na mensagem. Forte. É forte. Que lindo. Foi benção. Eu já terminei as minhas. Terminou pastor. as perguntas? Eu já. Já fiz as minhas. Voou, né? Voou. Chegamos ao final de mais um podcast, então. Né? Sim. Pô, passou muito rápido. Passou, Meu rapidinho. Deus. Vou ter que voltar, gente. Podcast 2.0, então. Vai ter que ter o 2.0. Não, mas aí, olha, então já vem de carro, então. Não, Senhor, por favor, tá? Tá Ué. tudo na conta do Senhor, nada na minha. Eita. Olha aí essa chave chegando na tua Ai, meu mão. Deus, aleluia, que eu recebo, que tomo posse. Olha, mas vai devagar, que eu vi o stories. Era Tu viu? tu dirigindo, É, eu- né? Ó, eu vi. Tu gosta de acelerar, Vai vai? devagar. Vamos botar um corinho de fogo assim, vambora. Sai da frente, sai da frente. Não vai vir, em nome de Jesus. Vai sim, você merece. Ai, gente, que tarde maravilhosa, viu? Se despede desse povo aí pra gente ir embora, então. Vambora. Gente, eu quero agradecer primeiramente vocês pelo convite. A minha oração é para que o podcast Recomeçar cresça e floresça. Amém. Essa Amém. é a minha oração. Que cresça e floresça e que as bênçãos do Senhor os alcance, tá? Prospere o caminho de vocês a cada dia, o ministério de vocês e em todas as áreas que vocês precisam. E a todos que nos acompanharam até aqui, um beijo, viu? Deus abençoe. Obrigada por terem assistido. E é isso. Benção. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Recomeçar, porque sempre existe um recomeço aqui no estúdio 905. E hoje a gente conheceu um pouquinho da história da Gabi, né? Poxa, Rapaz, que surpreendente. história linda. Surpreendente. Essa reforma que ela fez lá na casa da mãe dela, você que não assistiu, dá aí as tuas redes sociais aí pra esse povo aí. Ó, meu Instagram, Gabriela com 2A no final, Silva OF. Gabriela com 2A no final, Silva OF. Vambora. As mães precisam de mais filhos assim. Mais filhos assim. Pastor, pra gente terminar, eu carrego uma frase comigo que não é minha. Sim. É de um amigo. E em um momento assim de conversa ele falou comigo: ninguém perde por honrar pai e mãe. Eita. Ninguém perde. Eu carrego essa frase É comigo. bíblico, né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem na Ninguém. terra. Eu escutei muito lá no Instagram, ó, puxou um assunto no outro. Já tinha me despedido. Eita, Quando eu postei a vambora. reforma da minha mãe, eu escutei muito o pessoal falar: sabe o que, Gabi, você é boba, você deveria estar construindo uma casa pra você, você já tem 21 anos. A sua mãe já tem 50 anos. Se tua mãe morrer, você não tem casa. É mais a honra que você tá ganhando Aí eu falei: eu através não posso disso. fazer isso. Eu falei: o mesmo Deus que enviou uma providência pra eu reformar a casa da minha mãe é o mesmo Deus que vai enviar uma providência pra me ter uma casa no futuro. Falei: a minha casa tá na mão de Só Deus. que sem você entender, Deus está te honrando por esse ato que você fez. Exatamente. E Deus já te falou isso. Já ouvi muitas vezes. Né? Exatamente. Deus está te honrando pela atitude que você teve. Sim. Né? Sim. Podcast Recomeçar. Tá terminado. Amém.